Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o Rafael47 te trazendo mais uma leitura parcial só das novidades do boletim informativo RPG Next. A última atualização desse boletim foi feita no dia 5 de abril de 2025. E aí eu vou ler aqui para você todos os tópicos que tem o boletim, mas eu só vou aprofundar as partes que foram atualizadas ou algum comentário que eu lembrar no meio da gravação. Então nós temos uma página com as nossas redes sociais e canais do RPG Next, temos uma página com as metas de campanha do apoia-se/RPG Next, os podcasts do último mês que foram atualizados, as lives do último mês que continuam ocorrendo, mais informações sobre a campanha no Apoia-se, o aplicativo no Apoia-se, as 8 novas cartas críticas do mês que foram atualizadas, as nossas assinaturas do Patreon, assinaturas tanto de música quanto de mapas animados e também de material para o Foundry VTT, que tem uma atualização aqui. Nossas vagas de RPG de aluguel, que tem mais uma novidade. Tem os links se você quiser adquirir os novos livros do D&D 2024, se bem que nesse momento em que eu gravo, os preços estão lá nas alturas, mas tem que ficar de olho para ver se um dia esse preço cai. Membros e ajudantes ativos do projeto, tem uma página para isso, ou várias, né? Se você quiser ajudar com o projeto RPG Next, você vai ter que acessar o documento bit.ly/boletim-informativo-RPG-next. É lá que tem todas as explicações, eu não vou repetir aqui, tá? Vagas abertas, se você quiser ser um ajudante, sendo que teve uma vaga que já está parcialmente preenchida. Recompensas e sorteios do Apoia-se, que foi atualizado. Aí tem o obrigado especial para padrinhos e madrinhas nível 20 e novos apoiadores. Esse eu tenho que ler, porque faz parte da recompensa. E depois, por último, para finalizar esse documento com 48 páginas, tem a lista de padrinhos e madrinhas do último mês. Perfeito? Então vamos lá. Sobre as redes sociais e canais do RPG Next, não tem novidade, tá? Eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu quero trazer uma informação sobre o Spotify que pode impactar a sua experiência, principalmente se você chegou no projeto agora, se você conheceu o RPG Next há pouco tempo, que é o seguinte. O Spotify, ele fez uma varredura nos podcasts do RPG Next, porque ele está pegando os episódios do nosso feed. Ele não tem... A gente não hospeda os podcasts dentro do Spotify. Por quê? Primeiro, quando a gente criou o projeto há praticamente 10 anos atrás, não existia a versão podcast dentro do Spotify. Isso é uma coisa mais recente. E também não existia a opção de armazenar os episódios dentro do Spotify. Hoje, se alguém quer criar um podcast, pode criar e colocar esses arquivos dentro do próprio Spotify, que ele serve como servidor sem pagar nada. No nosso caso, a gente mantém um servidor pago. Rafael, por que você não transfere os episódios então para o Spotify e economiza com o servidor, etc? Primeiro que é só o servidor para os podcasts e não para o seu site, né? Segundo, se você coloca no Spotify e ele muda as regras, ele acaba com o seu programa. Terceiro, que tem a ver com o segundo, os episódios hospedados no Spotify não são meus, porque eu não estou pagando nada. É do Spotify, ok? E tem mais uma coisa que eu quero trazer aqui de informação para você, que o Spotify fez essa varredura dos podcasts e ele começou a identificar quais foram, se tem alguma música dentro dos episódios que não tem direito autoral. E várias músicas do como é que chama? MacLeod, ia falar Mac alguma coisa? É o MacLeod. Várias músicas do MacLeod que são músicas gratuitas, né? Desde que você acredite os áudios e as músicas, foram apontadas como você não tem direito para usar essa música, né? Enfim, aí foi um trabalho de ter que falar para o Spotify, episódio a episódio, falar, olha, isso aqui tem o direito, sim, porque é livre e tal, e você clicar na opção. No entanto, alguns episódios que de fato, na época, a gente chegou a colocar um pedaço de uma música aqui ou ali para poder fazer uma piada, outra, principalmente nas aventuras iniciais, Mina Perdida de Phandelver, aventura lá do Gruta dos Goblins, etc. E alguns episódios de GURPS, enfim, tem algumas coisas pontuais.
vários apontaram como sendo, olha, você não tem direito para colocar essa música aqui dentro. Músicas que estão, sei lá, por exemplo, do jogo do The Witcher 3, né, que você não pode usar. E aí, na época, bem no comecinho, a gente acabava colocando algumas músicas. Hoje a gente já tem uma biblioteca de músicas compradas com direitos livres de uso, desde que seguindo as instruções da licença, que é colocar, acreditar, etc, né? Mas na época a gente não tinha muito disso, a gente tentava seguir isso, mas pô, sabe aquele momento de fazer a piada e colocar um som legal? Enfim, o que aconteceu? É que alguns episódios tiveram que ser removidos do Spotify. Por quê? Porque, não dá mais para trocar a música daquele pedaço. Tem episódios que já foram editados há muitos anos e já não existe mais o arquivo de edição. Então, teria que abrir o arquivo de edição, trocar a música, para depois reexportar o episódio e publicar de novo. Então, assim, esquece, tá? Então, alguns episódios vão desaparecer do Spotify. Então, se você estiver ouvindo lá uma aventura de RPG e você vê, por que o número aqui pulou? Pode ser que o episódio tenha sido removido por causa dessa questão de licença musical que nós não temos, tá? Isso com os episódios antigos. Puxa vida, Rafael, como é que eu faço para ouvir, então, esse episódio? Aí você vai ter que buscar no YouTube, vai ter que buscar dentro do site do RPG Next, qualquer outro feed de podcast que você for procurar e assinar o feed nosso, você vai conseguir ouvir aquele episódio. É só no Spotify que saiu. O Spotify, de novo, ele faz uma cópia dos episódios que estão no feed e ele armazena isso para ele. Então, se ele removeu lá, ele removeu só do Spotify. O nosso feed continua completinho com todos os arquivos que estão onde, esses arquivos? Armazenados no nosso servidor. Se a gente estivesse usando o Spotify como armazenamento de podcast, a gente teria perdido esse episódio e não estaria publicado em nenhum outro lugar, tá bom? Então, fica aí a dica. Se você quiser ouvir esses episódios excluídos, vai ter que procurar nosso site. Agora, não confunda com os episódios mais recentes que sim, eles estão sendo, entre aspas, excluídos do feed, porque eles são podcasts exclusivos. Então, por exemplo, você está lá seguindo regras do D&D 5e, na sequência. Episódio 200 e... sei lá, qual que tá o número agora? 290, aí de repente pulou pro 294, por exemplo. Cadê o 91, 92, 93? Onde que foram parar? Eles não foram publicados? Sim, eles foram publicados. Eles foram publicados em 2 lugares, sendo que o segundo talvez não esteja funcionando ainda, que é o seguinte. Só quem apoia o projeto do RPG Next pelo apoia.se /RPGnext, que tem acesso aos episódios exclusivos, perfeito? E, já vou falar mais pra frente, a princípio é para funcionar em algum momento que isso não tá funcionando, não sei porquê, não depende da gente, é que esses episódios exclusivos do Apoia-se também saiam no Spotify, tá? Mas é só para quem é assinante. Pô, Rafael, então quer dizer que eu tenho que pagar para ouvir? Na verdade, você tem que apoiar o projeto com R$5 por mês para você fazer parte de uma comunidade de apoiadores, você fazer parte dos sorteios que nós temos, você participar do grupo de padrinhos exclusivo, tem uma série de recompensas que a gente coloca lá no Apoia-se, né? Então você tem que entrar no Apoia-se e dar uma lida nas recompensas de cada nível. Tem de R$5, tem de 10, tem de 15. Cada nível tem mais ou menos recompensas, tá bom? É assim que está funcionando hoje, beleza? E claro, se tiver alguma dúvida, alguma questão, qualquer coisa que você queira comentar, você pode enviar um e-mail para a gente através de contato@rpgnext.com.br, que aí todo mundo recebe do projeto ali, que está envolvido no projeto diretamente, recebe o e-mail, todo mundo pode ler a sua mensagem, né? Não é, vou mandar para o Rafael, não. Manda para todo mundo, né? Se você tem alguma queixa para fazer, lembra que o projeto RPG Next é um conjunto de pessoas, que tem um monte de gente fazendo alguma coisinha ali. Então, você quer fazer alguma queixa, a queixa tem que ir para todos também, porque está todo mundo envolvido. Uns mais, outros menos, né? Eu quero me queixar da qualidade do áudio de tal pessoa, né? Então, manda a mensagem para todo mundo, porque a gente tenta tomar as devidas medidas para poder melhorar o áudio daquela pessoa. E não adianta mandar a sua mensagem, o seu recado só para aquela pessoa separadamente. Não gostei disso. Mesma coisa. Manda uma mensagem geral para a gente poder discutir e ver como é que a gente pode melhorar ou modificar as coisas do RPG Next. Perfeito? Bom, falei bastante desse ponto. Vamos avançar. Sobre as metas alcançadas, a gente está
um pouquinho... Tá estagnado, né? Entra apoiador, sai apoiador, mas a gente não consegue avançar, então, por enquanto, a gente continua publicando 3 episódios mensais, abertos, pelo menos, no mínimo, tá? Se a gente quiser ser generoso e aí acabar publicando mais episódios, a gente vai fazer isso. Nossa, Rafael, mas antes vocês publicavam todos os episódios, não tinha esse negócio de só para quem é assinante, por que vocês fizeram isso? Porque nós estamos fazendo um experimento, estamos fazendo um teste, porque o projeto para crescer precisa de dinheiro, para poder pagar pessoas para trabalhar. Trabalhos pesados, trabalhos que demandam horas e horas e horas e profissionalismo. Então a gente precisa pagar essas pessoas, tá? Então para isso a gente precisa de dinheiro. E se a gente não tiver dinheiro para poder pagar, a gente não consegue fazer. Então a gente falou assim, bom, vamos testar uma forma de falar, bom, eu acho que R$5 por mês, que é menos do que $1, né? E a gente tem gastos em dólar, não deve fazer diferença para a maioria das pessoas que nos ouvem. Eu aposto, tá? Então não custaria nada você ajudar no projeto se você gosta do projeto da RPG Next, se você acha que vale a pena. Se você acha que vale a pena a gente publicar mais episódios abertos, né? Então perceba, a gente está aqui na meta de entre R$2.500 a R$3.000 arrecadados por mês. Lembrando que esse dinheiro não fica 100% conosco, tá? 12% a 13% fica com a plataforma da Apoia-se, né? Beleza. E aí o que acontece? Para a gente poder passar a publicar 4 episódios mensais, a gente tem que atingir pelo menos os R$3.000 por mês de doação, tá? E aí, obviamente, a gente tem várias metas estendidas que você vai tendo mais doação por mês, vai liberando mais episódios, porque a gente tem condições de pagar mais editores e por aí vai. Perfeito? Essa que é a proposta nossa, tá bom? Gente, isso aqui, né, R$2.500, R$3.000 por mês, pro tamanho que tem esse projeto, a quantidade de trabalho que ele tem, isso aqui, né, não pagaria nem um estagiário, tá bom? Só vocês terem uma noção, beleza? Para não achar que, nossa, quanto dinheiro. Não, não é, tá? O podcast do último mês, vão lá para os podcasts, para os programas, né, que foram publicados, caso você tenha perdido. Eu faço um pequeno resumo aqui. Bom, começando em ordem, no começo do mês de março de 2025, saiu o episódio aberto falando sobre os novos redesigns e dragões da nova versão do D&D, do Dungeons and Dragons 2024. É um podcast, lembrando que esses programas são, até agora, tá? Nessas versões iniciais, são transcrições do bate-papo que os designers da Wizards of the Coast, do D&D, fizeram no YouTube deles. Que eles falam inglês. E aí foi pego o áudio, transcrito para o português e feito uma leitura por mim para poder apresentar esse conteúdo. O que eu quero fazer futuramente é fazer igual eu fiz com os livros de 2014, que é fazer a leitura dos livros e lançar os episódios com a leitura dos livros. Só que esse aqui é o livro do mestre, tá? Então vai demorar para chegar no livro do mestre. Perdão, novos redesigns do livro do jogador. Falei besteira. Ou não, o livro dos monstros. Isso, o livro dos monstros. Então assim, vai demorar. Enfim, o primeiro livro que eu vou ler vai ser o livro do jogador, certo? Então até eu chegar no livro do mestre, o livro do monstro, não sei qual ordem que eu vou fazer ainda, vai demorar também. Então, em vez de eu ficar esperando chegar daqui 2 anos para chegar nesses livros, então eu já estou trazendo esses resumos que eles estão fazendo no próprio vídeo no YouTube, para você poder acompanhar em português, beleza? Bom, saiu também um conto narrado, Inteligência Artificial, um conto de ficção científica cyberpunk, um conto muito bacana, vale a pena ouvir, eu acho muito legal. São contos curtinhos, histórias curtinhas, sonorizadas, que vale a pena você lá ficar imerso naquelas historinhas. Eu queria só avisar o seguinte, tá? Quem está fazendo a edição desses contos narrados, quem está sonorizando sou eu, né? E eu preciso também de tempo para fazer essas edições. E tá difícil. Então, eu vou continuar seguindo a meta aqui de publicação mensal, desses 3 episódios mensais, que pode ser distribuídos entre episódio da Forja, contos narrados, regras do D&D e Neuronautas, né, que é um podcast mais novo, pessoal mais novo. Então, de repente, se o Neuronautas está lançando 2 episódios por mês e a gente lança aqui mais uma Forja por mês, já bateu uma meta de 3 episódios mensais. Perfeito? Então, se não der para sair contos narrados publicamente, ele sai exclusivo para apoiadores. A ideia é que pelo menos pudesse sair sempre um episódio de cada por mês e o resto ser exclusivo para apoiador, né? Mas assim, para a gente tem que produzir cada vez mais.
E confesso que está, por causa do trabalho, né, por causa da demanda do trabalho, está difícil de manter, falando eu, Rafael, agora, difícil de manter as edições dos contos narrados. Porque assim, gasta uma tarde para fazer isso. Aí gasta uma tarde para fazer outro episódio. Gasta mais uma tarde para fazer manutenção. Mais uma tarde para fazer no seu cara. Então vão somando tardes. E eu não tenho tantas tardes mais livres assim, tá? Por que eu falo tarde? Porque eu trabalho de manhã, trabalho à noite, só tenho a tarde para fazer isso. Inclusive esse episódio agora estou gravando às 2h15 da tarde, sendo que eu tenho um trabalho para fazer, né? Beleza. Aqui nós temos episódio da Forja que saiu, um episódio que até deu uma certa repercussão quando foi feita a propaganda dele no TikTok, não sei porquê. O vídeo do TikTok falando sobre a arte de Mörk Borg, que é um RPG independente aqui com foco narrativista, ele explodiu de visualização no TikTok. Não sei explicar o porquê. Mas foi feito um programa da Forja, onde o Anderson apresentou o Mörk Borg, o sistema Mörk Borg, e o programa tem o nome de Você está pronto para morrer com o Mörk Borg? Porque a proposta é que você vai morrer. Você vai jogar uma one shot lá e vai morrer. Ou o mundo vai acabar, tá? Ou poucas partidas o mundo vai acabar. Então, é um sistema bem gore, bem sujo, assim. Vale a pena ouvir se quiser conhecer sistemas novos de RPG. Outro programa, outro podcast lançado, a arte e design do livro do jogador, um episódio exclusivo para apoiadores. Esse que é um episódio fechado, só quem tem acesso ao aplicativo do Apoia-se, quem apoia no Apoia-se, que também tem acesso ao link, que está no grupo dos padrinhos, que compartilhar do link lá também, ou quem tiver no Spotify, se estiver usando o plugin deles de fazer ser acessível o Spotify em conexão com o Apoia-se, tá? Eu não sei se isso está funcionando ainda. Então nós temos aqui esse episódio falando sobre a arte e design do livro do jogador. Para quem gosta, aquelas versões traduzidas do vídeo do D&D do YouTube. Saiu mais um episódio da Maldição de Strahd, o episódio 17 da primeira temporada, chamado Pesadelo na Casa da Bruxa. E tá bem bacana, estou acompanhando lá o grupo, tá legal, tá divertido. Apesar de ser uma aventura sombria, o pessoal consegue quebrar de tempos em tempos ali aquele peso ali do tipo da aventura, né? Então é engraçado, o pessoal é legal, divertido, vale a pena ouvir também. Mais um episódio do Neuronautas que saiu, Mistérios da Humanidade. Esse aqui eu tô devendo ouvir porque tá na minha lista para ouvir. Eu não ouço os podcasts quando eles são lançados imediatamente, né? Eu carrego meu iPod e demora um pouquinho para poder começar a ouvir, né? Então, esse aqui eu ainda não ouvi, mas os caras são engraçados, com certeza tá divertido de ouvir. O foco deles é sempre, né, com uma pegada ali meio cômica, falar sobre diversos assuntos nerds. Dessa vez, Mistérios da Humanidade. Também quero ouvir, não vejo a hora de ver. Saiu também outro episódio do Contos Narrados, a história do personagem Brody Hampton, a primeira parte, exclusivo apoiadores. Para quem ouviu a aventura com o mestre Anderson, Borderlands, né, uma aventura de faroeste fantástico, né, os personagens que foram apresentados tiveram contos escritos sobre eles. E alguns desses contos estão sendo sonorizados e publicados como contos narrados. No caso, Brody Hampton, parte 1, já foi publicado também em março, apenas para apoiadores. Outro episódio do Regras do D&D, chamado Tudo o que você precisa saber sobre o livro do mestre. Tá vendo? Como eu falei que vale a pena fazer as resenhas, ou trazer esses conteúdos para você não ter que ficar esperando chegar lá no episódio da leitura que eu vou fazer do livro do mestre. Não, aqui já tem um resuminho, né, do que tem no novo livro do mestre do D&D 2024, e aí você já pode ouvir num programa bem mais curto do que ouvir o livro inteiro, né? Que mais que teve? Teve uma participação minha especial, esse foi um assunto diferente. Ele foi para a Forja porque era um bate-papo, e a Forja é um programa de bate-papo, né? Então eu fui convidado pelo Jornal da Mix, pelo colega de trabalho, o Rafa Lobo, que é colunista lá no Jornal da Mix, uma rádio de Curitiba, famosa. E aí eu fui convidado para poder falar sobre criatividade nos games, como os jogos transformam educação e inovação. Foi um bate-papo curto, porque rádio tem que ser tudo muito rápido, né? Uma conversa ali de 20 a 25 minutos, eu não me recordo bem agora, mas não passou de meia hora.
Então, se você quiser ouvir, é a gravação, é a transmissão dessa conversa na rádio, na íntegra. Eu só faço uma introdução no podcast e depois eu coloco o programa na íntegra para você ouvir, tá? É um episódio da Forge que foi publicado também. Mais um episódio do Regras do D&D, que se chama Os Novos Bastiões, lá do livro do mestre, regras novas do livro do mestre, do D&D 2024, que também é exclusivo para apoiadores. Mas assim, resumindo, que é uma coisa bem diferente, bem legal. Enquanto os personagens estão jogando a aventura e eles estão ganhando dinheiro, eles podem investir em determinados momentos da aventura. Dá para ter um minigame de você construir a sua própria fortaleza, né? A sua própria casa, vamos chamar assim. E aí você pode escolher cômodos, contratar funcionário para poder manter, colocar segurança, levantar muralha de proteção, arqueiros. Então existe um minigame por trás para você construir sua própria fortaleza com o dinheiro que os aventureiros vão recebendo. E é a partir do nível 5 em diante, né? Porque senão, antes disso, você nem tem dinheiro para fazer nada também, né? A partir do nível 5 em diante, você já começa a acumular um certo capital que permite você, com as moedas de ouro que você vai acumulando, construir a sua própria fortaleza. Então, assim, gostou de querer saber mais sobre isso? Né? Vai ter que ouvir o episódio, tá bom? O que mais nós temos aqui? Mais um episódio do Neuronautas que saiu, chamado Neuronautas Recomenda, que eu também não ouvi ainda. Sistemas e cenários de RPG. Então, tá na minha fila para poder ouvir o 5º episódio deles, que saiu aqui no RPG Next. E a parte 2 e a última parte do conto do Brody Hampton, também exclusivo para apoiadores. Temos mais aqui um episódio que saiu, caramba, é bastante coisa, né? Um episódio do Regras do D&D, chamado Novos Itens Mágicos e Regras de Criação. Episódios focados no livro do mestre, tá? Então, se quiser ouvir um episódio que traz essas novas regras de como é que os jogadores podem, e o mestre junto, né, podem criar itens mágicos e quais são essas regras de criação que não tinham antes ou foram melhoradas em comparação à versão de 2014. Um episódio também exclusivo para apoiadores do RPG Next. E é isso, tá? Acabou, as lives continuam, tanto da Maldição de Strahd, Tarrasque na Bota, quanto a Valhalla Riders de GURPS, 4ª edição. Também temos ainda os mestres de aluguel que estão usando o canal do RPG Next para poder fazer suas transmissões ao vivo das suas mesas de aluguel. Então nós temos aqui o mestre Arboreal transmitindo ao vivo Vecna Eve of Ruin. O mestre Berbari, isso aqui é D&D, o Vecna Eve of Ruin é a aventura de D&D, tá? O mestre Berbari, com a sua aventura, a sua campanha chamada Ethlon, Reinos das Alianças Quebradas, mas também usando o sistema do D&D. E também o mestre Conrado, fazendo transmissões ao vivo da aventura A Maldição de Strahd, versão Reloaded. Aí é com ele, tá? São as alterações e modificações que ele fez ao longo dos anos mestrando essa aventura diversas vezes. Bom, sobre a campanha do Apoia-se, ela continua lá em pé, funcionando, não vou ficar falando as coisas aqui, né? Apesar de nós termos a meta atual nossa atingida, que é a meta de publicação de 3 episódios mensais, ela está estagnada nesse nível, tá? E para isso a gente precisa do seu apoio, caso a comunidade também tenha gente suficiente querendo mais episódios publicados. Senão, você fala, Rafael, tá ótimo assim, vamos manter dessa forma. Quem está apoiando o projeto tem acesso a todos os episódios e quem está ouvindo sem o apoio também não tem problema, mas aí você vai ter limitação do acesso aos episódios. Faz parte, tá? É assim que vai funcionar, pelo menos por enquanto, para a gente poder testar para ver se a gente consegue fazer o projeto crescer e fazer mais conteúdos, tanto exclusivos quanto os conteúdos públicos para a galera. Perfeito? Que mais nós temos aqui? Lembrando que tem uma recompensa. Se você busca jogar RPG, né, mas você não quer pagar o mestre de aluguel, porque você, puxa, Rafael, eu dei uma olhada lá no site, lá no rpgnext.com.br/loja, eu vi que está muito caro lá e não consigo pagar. Você pode optar por se tornar um apoiador do projeto com R$60 e também poder jogar com... Nós temos uma lista de 3 mestres. O mestre Vitor, que está jogando D&D, o mestre Thales com Vampiro, a Vampiro à Máscara, e o mestre Berbari trazendo D&D dentro do teu Spire. Só que tem que ver se eles têm vagas, porque a gente não consegue
atender e padrinhos infinitos do projeto. Então, temos vários padrinhos já pagando essa recompensa de R$60 para poder jogar RPG. Geralmente ocorre aos finais de semana, quando os mestres possuem tempo, né? E não dá para garantir que tem vaga. Então você tem que antes mandar uma mensagem para a gente perguntando: e aí, pessoal, tá com vaga aí pro The Gamers? Tem vaga para eu poder entrar com a doação de R$60? E aí os mestres respondem, aí a gente responde para você, pode apoiar, que a gente passa o seu nome lá pro mestre e ele já te coloca na mesa dele, entendeu? É outra forma de você jogar RPG também com custo mais baixo e ajudar o projeto na sequência, perfeito? Bom, já falei do aplicativo do Apoia-se, que tem tanto para iPhone quanto para Android. E o que eu estava falando do Spotify, que eu vou anunciar aqui porque o Apoia-se anunciou, então eu vou trazer o anúncio que eles fizeram, mas já informei eles que vários apoiadores relataram problemas com o que eu vou falar agora. Então, eu vou anunciar porque você pode estar me ouvindo no futuro e no futuro isso já foi resolvido. Então, vale a pena eu trazer essa novidade. Qual que é a novidade? É uma integração exclusiva para o apoiador para apoiar o crescimento do RPG Next no caso. Mas assim, o apoiador tem essa integração exclusiva que é você que apoia o projeto do RPG Next no apoia.se/rpgnext é para você ter acesso ao conteúdo exclusivo também no Apoia-se. Perdão? Também no Spotify. No Apoia-se você já consegue ouvir os episódios exclusivos no aplicativo do Apoia-se. E agora é para ter a função de você poder ouvir também no Spotify, o que facilita a vida, acho que, de muitas pessoas, né? Essa é a novidade, tá? Não vou citar o link aqui, mas existe um artigo publicado pelo suporte do Apoia-se. Esse link está no boletim informativo. Aí, se você quiser clicar e acessar o artigo, você vai ter que entrar no boletim, né, no bit.ly/boletim, informativo, RPG, next. Você vai acessar. Vai aqui na página onde está falando sobre o Apoia-se, o aplicativo do Apoia-se com o Spotify, e você clica no link do suporte. E aí ele vai te explicar o que você tem que fazer para ativar essa funcionalidade no Spotify. Mas isso é uma novidade, tá bom? Eu espero que funcione. Eu não consigo testar, gente, porque eu tenho acesso às contas, né? Então eu não consigo fazer o teste, tá? Então alguns padrinhos relataram que não funcionou, que foi feita a conexão, mas não funcionou. Mas dependendo do dia que você estiver ouvindo esse programa, né, da hora, do dia, enfim, pode ser que já tenha sido resolvido isso. Estamos aguardando a resolução. Perfeito? Bom, e como é já comumente feito todo mês saem mais 8 novas cartas críticas ilustradas, né? Ou seja, 4 cartas de acerto crítico, 4 cartas de falha crítica, e elas já estão dentro da pasta lá do Google Drive que os padrinhos e madrinhas possuem acesso, se você quiser pegar essas 8 cartas para você poder usar. Bom, sobre as assinaturas, a gente mantém aqui as assinaturas mensalmente, graças aos apoios de vocês, isso que alimenta os conteúdos do projeto, tanto de mapas quanto de músicas, e entrou uma assinatura nova para poder aumentar a qualidade de algumas coisas e fazer algumas novas experimentações. É o The Reaper. O The Reaper 93, que é o nick dele, ele é um programador. Se eu não me engano, acho que ele nem é norte-americano. Não sei se ele é o alemão. Acho que ele é alemão. Ou alemão é o outro. Não, alemão é de outra coisa. Mas enfim, não importa. Mas ele é um produtor de conteúdo, que eu acho que ele não é norte-americano, porque ele tem um sotaque bem forte no falar inglês. E ele produz módulos, ele é um programador. Ele produz vários módulos. Entre os módulos que ele produz, o que mais agora chamou a atenção nossa são os módulos de Canva 3D, para transformar o Foundry numa plataforma 3D. E aí, nos próximos dias, nos próximos meses, enfim, né, a gente vai experimentar esses módulos para ver se a gente não traz alguma aventura em 3D para vocês. Então, já aviso aqui o que está no meu radar, eu falando por mim, tá? Eu não posso falar pelos outros mestres, mas por mim eu posso falar que é o seguinte. Não estou prometendo, mas já está... o que eu posso prometer é que vai acontecer, eu não posso prometer a data, tá? Então, o que vai acontecer vai ser feito um Guerreiros do Bem. Um Guerreiros do Bem para poder ajudar na arrecadação para uma casa de ação social aqui de Curitiba chamada AMA, tá? A última que foi feita foi para ajudar o pessoal cego, dessa vez é para ajudar o pessoal carente ou com alguma deficiência, tá? E aí, quero fazer uma aventura, preparar uma aventura em 3D,
tá? Para ter uma experiência de mesa virtual e não ficar só aquelas imagens top-down, sabe? Que já são bem bonitas, com esses mapas, né? Bem bonitos, com mapas animados em 3D e tal, são bem bonitos. Mas queremos melhorar essa experiência visual, ok? Então, é para isso que foi adquirido aqui a assinatura do The Reaper, para pegarmos esses módulos dele e fazer essas novas experiências, principalmente visual, tá? Então, aguarde aí que em breve eu vou estar publicando nas redes sociais o andamento desses estudos gráficos. Vai ser anunciado quando tiver pronta a aventura, quando é que vai ser esse Guerreiros do Bem, para vocês poderem participar. Vai ter doação, porque para fazer Guerreiros do Bem tem que ter doação. E aí a doação vai ser feita ao vivo, né, no PicPay, daquele jeito de gamificação que já foi feito antes, para que possa ser alterado a aventura. Tá? Você vai ajudar os personagens, os aventureiros lá, a vencerem o desafio da aventura através dessas doações, e aí a gente vai conseguir ao mesmo tempo ajudar a criança ou as crianças necessitadas que precisam de dinheiro para poder sobreviver, para ajudar a casa de ação social. Perfeito? A gente mantém aqui a assinatura do pacote Adobe, onde a gente produz todo o nosso conteúdo visual, edição e tal. E na parte de vagas de aluguel, de RPG, vagas de RPG de aluguel, a novidade é o Anderson, o mestre Arlira, né? O Anderson Lira. O Anderson, que é o mestre que vocês já conhecem de Borderlands, da aventura de GURPS, chamada Borderlands, que saiu no Tarrasque na Bota, que foi muito divertida por sinal. Ele lançou uma aventura como mestre de aluguel chamado O Disco dos Três. Então ele está com o preço de assinatura aqui de R$130 por mês, para você jogar 2 partidas de pelo menos 3 horas em cada partida, né? O sistema GURPS, quintas-feiras à noite, e se você quiser conhecer mais, você tem que acessar rpgnext.com.br/loja e procurar lá a aventura O Disco dos Três, do mestre Arlira. Lá vai ter mais informações, vai ter o vídeo de apresentação dele e vai ter o link para o grupo de WhatsApp, que também está aqui dentro do boletim informativo. Esse link para o grupo do WhatsApp, só para reforçar, é para você ter acesso a outros jogadores interessados e ao mestre, para vocês conversarem e fecharem a mesa para jogar RPG dentro do Foundry, com mesa virtual de RPG, os VTTs, Virtual Tabletop. Não é o grupo do WhatsApp para você jogar RPG de WhatsApp, tá? Porque apareceu gente lá no grupo falando assim, é para jogar RPG do WhatsApp? Não é o RPG de WhatsApp. O WhatsApp foi criado só para comunicação entre os jogadores interessados e o mestre Arlira, perfeito? Isso se aplica para todos os mestres, para todas as aventuras publicadas lá no site do RPG Next, na loja. Tá tudo aqui no boletim informativo, tem todas as informações resumidas, todos os links para os grupos de WhatsApp, tem os preços, e se você quiser mais informação, você entra na loja e você, né, leia a postagem que está lá para cada produto, tá? Todos os mestres estão aqui. Continuando, sobre os livros do D&D 2024, já citei, então eu vou pular, caso você queira, são links afiliados da Amazon, mas os livros estão bem caros. A galera que ajuda aqui no projeto e está ativa, produzindo conteúdo, ajudando os bastidores, continuam citados aqui. Né? E, eventualmente, se você estiver ajudando depois de um tempo, o seu nome vai aparecer aqui. Né? Nós já estamos com algumas ajudantes aí na edição e a gente só está ainda passando pelo processo de verificação, aprender a trabalhar juntos e, eventualmente, o nome deles vai aparecer aqui como os ajudantes do projeto também. Né? Não vou ficar repetindo, se você quiser ajudar no projeto RPG Next, você já sabe, tá? Você já pode virar apoiador de R$5 dentro do Apoia-se, que é a melhor forma. Temos aqui a página de vagas abertas, onde você pode ser um ajudante, e está arriscado aqui que é edição de episódios de bate-papo da Forja. Nesse momento, estamos com 3 ajudantes de edição. Então, a princípio, para editores de episódios de bate-papo da Forja, a gente não precisa mais por enquanto, tá? Mas continua aberto para a edição dos contos narrados, que talvez o próprio pessoal que edita a Forja, se aumentar ali a habilidade de sonorização, eles conseguem passar para a edição dos contos narrados, se eles quiserem, se eles tiverem condições também. E por fim, também o Tarrasque na Bota, que é o mais pesado, mais longo, mais difícil de fazer de todos eles, perfeito? E aí fica aberto ainda vagas de artista e ilustrador, vagas de escritor de contos, vagas de narrador de contos, são vagas para participar do projeto de forma voluntária, assim como nós trabalhamos há 10 anos de forma voluntária também. Perfeito? Bom,
Uma coisa, né, gente? O projeto sempre será daqueles que estão envolvidos e trabalhando para o projeto, né? Não existe assim, Rafael, mas aí o projeto é seu. Não, o projeto é de quem está ajudando. Acontece que hoje eu estou nos bastidores, falando aqui com você agora, gravando esse áudio. Eu tenho bastante contato com os bastidores porque eu fui um dos co-criadores lá em 2015. Então eu criei o site, fui atrás do servidor, eu que tomei a iniciativa de criar as contas e fazer o projeto. A proposta da ideia veio da minha cabeça. Então as coisas estão vinculadas a mim primariamente. Mas não significa que amanhã eu não posso falar assim, gente, olha, estou aqui saindo do projeto, alguém tem que tocar isso aí. Vocês querem tocar? Isso aqui que eu controlo, essa conta eu controlo, vou passar para o seu nome. O site que eu tenho acesso, vou passar para o seu nome. O servidor que está no meu nome, eu passo para o seu nome. Então, se isso um dia acontecer, e vai acontecer isso um dia, porque ninguém vive para sempre, né? E ninguém vai querer fazer um negócio para sempre, imagino eu gostaria de ficar fazendo isso aqui por o máximo de tempo possível, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, o dia que eu tiver que passar essas contas para alguém vai ter que continuar. E o projeto sempre vai ser de quem? De quem tiver mantendo o projeto, tá? Não tem propriedade intelectual registrada, não tem marca registrada, não tem nada registrado no meu nome para falar que isso é meu, tá bom? Então ele vai ser sempre de quem estiver mantendo o projeto, perfeito? Sobre as recompensas agora e sorteios do Apoia-se, essa é a parte destinada para padrinhos, madrinhas do projeto, que faz parte das recompensas de quem apoia o projeto. Então aqui eu sempre tenho que atualizar. Lembrando que tem um sorteio. Para todo mundo que apoia o projeto com R$5 ou mais, temos o sorteio que é a participação da Forja, que por enquanto está ocorrendo pelo menos uma vez por mês. Então, ao ser sorteado, aquele padrinho madrinha é chamado no grupo do WhatsApp, então você tem que participar do grupo do WhatsApp, e é perguntado para você lá, oi fulano, você gostaria de participar da próxima gravação da Forja? Só que tem um problema. Qual que é o problema? 2, na verdade. Probleminhas. Número 1, tem que ser num dia que eu posso gravar, né? E não em que o padrinho pode gravar, porque da produção depende de mim, né? E atualmente sou eu que estou fazendo os episódios da Forja. E isso não impede de que outra pessoa do projeto também faça um programa da Forja, como já ocorreu, tá? Então, esse sorteio que eu faço não é um sorteio para gravar com o Rafael, é para participar dos episódios da Forja com qualquer pessoa do projeto do RPG Next que for fazer a Forja, tá bom? E outra, é um convite. Participa se você quiser e se você puder participar. Então, os sorteados foram. A gente sorteia mais de um porque geralmente o primeiro fala que não pode. Então, para não ficar sem gente, né? Ou tentar evitar ficar sem gente, a gente sorteia 4 pessoas na ordem. Sendo que se o primeiro não puder participar, vai para o segundo convite, assim até o quarto. Então, os sorteados foram: o primeiro, o Victor Breda, depois o Gabriel Olímpio Ferreira, em terceiro, o Lohan Negres Ronchi, em quarto, o Rafael Teixeira Lisboa. Palminhas para vocês, sortudos, tá? E logo mais, quando for sair o próximo episódio da Forja, a gente, pode ser eu, pode ser outra pessoa, vai entrar em contato com você através do WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp dos padrinhos, vai marcar você com @ e vai perguntar: fulano, Vitor Breda, a gente vai fazer uma Forja tal dia sobre tal assunto, quer participar? Entendeu? E aí eu falei que tinha um outro probleminha que eu não citei. Outro probleminha pequeno que para você poder participar, você tem que ter um microfone de uma determinada qualidade que não fique a sua voz parecendo que você está dentro de uma latinha de sardinha preso, né? Então, mas assim, isso se resolve fácil, porque se você não tiver um microfone de qualidade, um microfone bom o suficiente para gravação, saiba que o seu celular tem um ótimo microfone, provavelmente, tá? Eu não sei se só, sei lá, talvez celulares extremamente baratos, ou muito, muito de entrada, talvez não tenham um celular bom. Não sei dizer, nunca testei celulares assim, nunca testei vários celulares para ver qual que tem o melhor microfone, mas até onde eu sei, já fiz testes com celulares, alguns celulares, todos que eu testei, o áudio e o microfone eram ótimos, tá? Então, você tem que ter... Agora, mas Rafael, como é que eu gravo o áudio do celular? Você tem que estar num ambiente silencioso. Então também não adianta você querer participar do episódio na Forja, onde a gente vai gravar o áudio seu fazendo conversa, bate-papo e tal, sendo que de repente tem cachorro latindo no fundo, criança gritando e correndo, criança chorando, TV ligada, com gente assistindo.
tipo, não vai dar certo, né? Vai ficar um programa horrível de ser ouvido, tá? Então é só isso que tem que, né, se for participar, tem que estar ciente de que a gente vai ver como é que está a qualidade do seu microfone, e aí tem dicas e técnicas para poder gravar, isso pode deixar com a gente. E o ambiente, aí você vai ter que se isolar num local, fechar a porta, avisar as pessoas, fechar a janela e falar, gente, agora por 1 hora, põe 2 horas, nesse intervalo de 2 horas aqui, eu tenho que ficar em silêncio, não me atrapalhe que eu vou gravar um episódio com a galera aqui, tá? E isso eu aviso porque às vezes o pessoal acha que é só aparecer no meio do churrasco, no meio da piscina e gravar o episódio. Não vai dar certo, tá? Tá bom? Próximo sorteio é da Magia Congelar Criatura, para quem apoia o projeto com R$15 ou mais. E permite que o seu nome, se for sorteado, ele vai ser emprestado para um NPC numa aventura que está sendo produzida do Tarrasque na Bota. E olha só, que isso aqui foi uma coincidência, tá, gente? O Nilson Guimarães Dória, ele entrou como... Porque o Nilson, ele já gravou, ele já fez contos narrados, ele já fez uma série de coisas, e ele é parte integrante do projeto, né? Mas ele ficou afastado, e ele veio, lá no começo ele veio como padrinho, né? Então ele voltou a apoiar o projeto, para poder dar uma força pra gente, já que ele tá mais afastado do projeto. Então, ele foi sorteado, deu muita sorte, tá? Ele foi sorteado na planilha, não é pra, né, fazer um obrigado Nilson, não, você realmente deu sorte, saiu o nome do Nilson, então a hora que o Nilson for sorteado, sorteado não, ele já foi, a hora que forem gravar algum episódio do Tarrasque na Bota e tiver algum NPC lá pra nomear, provavelmente vai se chamar Nilson Dória, tá bom? Nós temos aqui o Grande Ferreiro, que não é uma recompensa de sorteio, tá? Ele é uma recompensa em que quem apoia o projeto com R$100 ou mais tem o direito de pedir isso para nós, tá? Que é participar de uma consultoria online de 2 horas sobre como montar, preparar ou mestrar a sua aventura de RPG. O áudio poderá ser posteriormente publicado no programa da Forge, se a pessoa autorizar, se ela quiser, porque já que estamos gastando tempo gravando, por que não transformar num programa e publicar? E os participantes são Estevão Felipe, a Luli Gomes, o Pedro Alves, o Breno Baiardi e o Frederico José Ribeiro Franca. Obrigado a vocês, apoiaram o projeto. E o Breno Baiardi já passou uma pauta, por causa desse é o Grande Ferreiro, né? Ele passou uma pauta de vários tópicos que ele queria discutir. Já fizemos alguns programas discutindo esses tópicos e tem mais por vir com o Breno Baiardi. Então, ele acabou pedindo para incluir no programa a pauta sobre a discussão que ele gostaria de fazer. Ele não trouxe nenhum problema dele pessoal para poder discutir, ok? E o Breno também faz parte do projeto, está lá no fundo fazendo as coisinhas dele lá. Em breve né, vai sair, né, para o público, para você poder ouvir, perfeito? Para você acompanhar. Agora, mais uma recompensa que é um obrigado especial para todos os padrinhos e madrinhas de nível 20 ou mais e anunciar os novos apoiadores. Então, eu queria aqui trazer um obrigado especial para o Ricardo Rebelo Félix, Douglas Nascimento de Oliveira, Diego Oliveira, Rodrigo Yuji Koga Kuroda, João Vitor Primieri Paludo, Allen da Costa Araújo, Cristiano Souza, Felipe Martins, Wefson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Maico Cristiano Wolfert, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricune Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikovski, Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Rafael de Castro Machado, Homem, Felipe Borrelli, Carl, André Luiz Oliveira, Marcelo Vergles, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valer, Guilherme Ribeiro Gonçalves, Barrocas, William Yamashita, Patrick Pereira Lermen, Victor Breda, Victor Adriel Todescato Keller, Alexandre Bauer, Rodrigo Carelli, Felipe Chagas de Oliveira, Felipe Pinheiro de Oliveira, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Andréa Burger Ruiz, Rodolfo Castro e Silva, Diego Mota da Silva, Wellerson Lucas Espíndola, Marcos Sabino Vikings MC, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior, Pedro Paulo, Frederico José Ribeiro Franca, Estevão Felipe, a Luli Gomes, o Pedro Henrique Barbosa Alves e ao Breno César Baiardi Oliveira. E aos novos padrinhos que vieram pelo Apoia-se, chegando aí pelo Apoia-se,
né? Seja bem-vindo, muito obrigado também a você, Marcos Vinícius Fernandes e Silva, e, como eu disse, o Nilson Guimarães Dória. E um agradecimento aqui, que ainda tem pouca gente, então eu agradeço todo mundo sempre, tá? Aos membros do YouTube, né, que são os assinantes lá no YouTube. Ao MW, ao Yuri Ferreira, ao Rodolfo Oliveira e o Christopher Pavan. A vantagem de quem apoia no YouTube, para quem gosta de ouvir os episódios no YouTube, é que quando sai um episódio exclusivo para apoiador no YouTube, para os membros do YouTube, aí é desativada a propaganda automática do YouTube. Então você pode clicar e ver o vídeo sem interrupção nenhuma, nem no começo, nem no meio, nem no fim de propaganda, tá bom? Essa é a vantagem também. E é claro que para poder fechar esse boletim informativo, que já está longo, 45 minutos já, existe aqui na última página, nas últimas páginas, a lista de todos os padrinhos e madrinhas que apoiaram o projeto RPG Next no último mês. Então, um obrigado a todos vocês. Lembrando que, além do seu nome aparecer aqui nessa lista de apoiadores, também aparece no site do RPG Next, a mesma lista, tá bom? Então, depois experimenta pegar o seu nome, digitar no Google, ver se aparece o site do RPG Next, tá bom? É isso, pessoal. Então, muito obrigado, um abraço mais uma vez e até o próximo boletim informativo. Valeu! Tchau, tchau!